Pronto, estamos ao vivo. Só organizar aqui as... Só esperar 5 minutos aqui, porque para aparecer na... E a gente começa. Bom, vamos começar. Queria cumprimentar todo mundo, dar boa tarde, agradecer, né, a presença de todo mundo aí que está chegando agora. Essa é a nossa TV Aduf ABC, né, que é um tipo de transmissão que a nossa associação docente da Universidade Federal do ABC tem feito há algum tempo, né? Então esse é mais uma dessas transmissões, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema emergente, né? Não deveria ser tão emergente, mas ele é um tema emergente, né? Que a gente chamou, né, esse encontro aqui de educação aberta, dados e vigilância, né? Então, a ideia nossa, né, é a seguinte, né? Entre as modificações das nossas rotinas escolares nessa pandemia, né, nos últimos meses, né? Enfim, a mais importante delas, né, que impactou de fato a nossa rotina de trabalho, a nossa dinâmica, né, de organização mesmo da vida pessoal, da vida profissional, é o ensino remoto, né? Quer dizer, nós estamos aqui agora fazendo um encontro, né, uma plataforma privada, paga, né, um pacote, né, que nós pagamos caro por ele, né? Tem uma série de facilidades, de interfaces, né, com uma outra plataforma, que é o Facebook, né, que também tem as suas formas de ganhar dinheiro, né,
negociando a nossa atenção, as nossas, né, o tempo que a gente passa lendo cada coisa, cada uma dessas postagens, né? Então, enfim, isso mudou bastante as nossas rotinas de trabalho, né? E isso começa a levantar uma série de questões que, claro, já eram questões, preocupações para, né, para essas duas pesquisadoras que estão aqui, né, hoje conosco, e para algumas pessoas que de fato têm interesse, já tinham interesse nestes temas, né? Mas que eram tratadas assim, né, pelo menos nas pesquisas educacionais, de maneira um pouco episódica, um pouco esporádica, né, pontual, que é a falta de transparência, né, e de regulação das relações público-privadas nesses serviços e plataformas, as políticas de privacidade, de proteção de dados pessoais, né, especialmente agora, quando a gente está falando de milhões de pessoas, entre professores e estudantes, acessando diariamente plataformas de vários tipos, né, fornecidas por vários tipos de empresas enormes, menores, né, que trabalham com os nossos dados pessoais todos os dias, né? Isso é particularmente relevante quando a gente fala de crianças e adolescentes, né? Quando a gente está falando de educação básica, isso é uma coisa especialmente relevante, né? Debater um pouco, né, sobre essas tensões, né, entre a educação aberta e a educação vigiada, né? A gente vai receber hoje duas especialistas, né? A primeira delas é a Fernanda Campagnucci, que é a diretora executiva da Open Knowledge Brasil. A Fernanda, ela estudou jornalismo, comunicação social, fez mestrado em educação, atualmente está aí no doutorado em administração, né? Ela tem uma longa carreira como analista de políticas públicas, gestão governamental, trabalhou e liderou diversos projetos envolvendo transparência, integridade pública, coordenou o Pátio Digital, né? Iniciativa de governo aberto da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, e fez assim, participou de uma série de ações, né? O redesenho do Laboratório de Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, e agora ela é diretora executiva da Open Knowledge Brasil, que tem uma série de ações também. Já tem até algumas perguntas que chegaram sobre ações específicas da Open Knowledge, e a gente vai falar sobre isso depois. E a nossa segunda especialista é a Stephanie Lima, que é mestre e bacharel em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará. Ela agora está fazendo doutorado em Direito, na Teoria do Estado, na USP, né? Ela é colaboradora do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação da FGV, Direito, São Paulo. Ela participou do mapeamento nacional Educação Vigiada, né? Que recentemente mostrou que 65% das universidades do país, elas estão expostas ao capitalismo de vigilância, né? E ela vai falar talvez um pouco mais sobre isso, das plataformas educacionais, né? Então, são duas pessoas que estão olhando para essas questões, debruçadas sobre essas questões, como temas de pesquisa e de trabalho cotidiano, tá? Então, a dinâmica nossa eu já combinei, a gente vai fazer aqui duas rodadas, né? Uma fala inicial da Fernanda, seguida por uma fala da Stephanie, de mais ou menos 20 minutos, e depois a gente vai abrir nas universidades. Então, o convite a elas, eu quero agradecer muito. O convite a elas é para, de fato, a gente ampliar e qualificar o nosso debate interno na universidade a respeito de um tema que nos afeta tanto e que a gente nem sabe o quanto nos afeta, na verdade. Então, é isso, Fernanda, está com você. Fernanda, Stephanie, eu agradeço muito o convite, Fernanda. Acho que é um tema que eu não me sinto especialista, não me considero especialista propriamente na temática da privacidade na educação, porque eu acho que tem muitas nuances e muitas coisas acontecendo, mas vai ser interessante ouvir de vocês também quais são as reflexões que vocês estão fazendo, para a gente trocar informações desses campos, né? Eu estou muito inserida no campo de dados abertos, de transparência, e eles se cruzam muitas vezes, né? Porque a gente, parte do problema da privacidade é a falta de transparência. Então, vai ser muito legal essa troca. Bom, então, eu queria falar mais como eu enxergo
como esse debate se situa, e pensando também no campo acadêmico, né, mais especificamente no campo do ensino superior, da universidade, do dia a dia, das ferramentas que são usadas e do debate que isso provoca, né? Eu imagino, assim, que quem queira discutir esse tema em frente, eu já vi algumas coisas nessa linha, questionamentos muito parecidos com o que a gente enfrenta no discurso do software livre. Então, há um tempo atrás, né, há uns anos atrás, a gente que queria falar de software livre, open source, parecia uma coisa de utópica e era imediatamente rechaçada, principalmente quando a gente estava falando de governo, né, ou de instituições, de que você está falando de trocar o pacote da Microsoft Word para aquele LibreOffice que é muito ruim, que é uma versão piorada, não faz sentido, né? E o tema sempre foi muito maior do que isso, né? Sempre foi muito maior do que a questão do uso de uma ferramenta específica. Sempre teve uma estrutura por trás que justifica esses posicionamentos. E eu vejo isso acontecendo muito também no debate agora sobre as ferramentas já dessas organizações nativas digitais, né, e o Facebook, o Google. Eu vejo muito isso entrando com muita naturalidade no espaço acadêmico, porque também está com muita naturalidade na nossa vida. E se você levanta um questionamento sobre isso, você é imediatamente classificado como uma pessoa radical que está querendo fazer um debate que não cabe, que é utópico, e as ferramentas, isso que o Fernando falou no começo, as ferramentas têm uma série de funcionalidades. Então, o que a gente está tratando aqui, pelo menos minha perspectiva, não é exatamente condenar o uso de ferramentas, mas é condenar o uso das ferramentas de forma inconsequente ou de forma não controlada, não monitorada, sem mecanismos básicos e garantias do uso que aqueles dados estão sendo feitos, né? Então, acho que uma primeira coisa para a gente situar assim é isso, né? O sentido desse debate. É um debate principiológico, sim, mas é também um debate que visa proteger, visa dar garantias para os usuários do serviço público, para os estudantes, para os professores, para a comunidade acadêmica. Então, eu sinto que tem, por um lado, as pessoas já estão absorvendo esse discurso com muita naturalidade, de que a privacidade acabou, de que os meus dados já não me pertencem mais, tudo bem, porque eu estou tendo ótimos aplicativos de graça. Mas isso que as pessoas estão abrindo mão, né, aquilo que as pessoas estão abrindo mão, não é aquilo que elas estão pensando. Né? As pessoas pensam que elas estão falando de, tudo bem saberem meu CPF, o que tem, né? Tudo bem saberem o meu nome completo, minha data de nascimento, são dados cadastrais, isso não tem consequência na minha vida. Então, eu acho que as pessoas poderiam e deveriam estar muito mais preocupadas do que elas estão com esse tema, né? Então, eu acho que falta conhecer exatamente quais são as consequências. E, por outro lado, a gente também não quer, né, quem lida com isso, quem trabalha com isso, não quer que as pessoas paralisem e que o discurso muitas vezes então vamos sair das redes, porque isso também não aponta para caminhos de ação mais concretos. Né, tem o documentário lá, o Dilema das Redes, está todo mundo falando sobre ele, né, do Netflix, e ele tem lá o seu valor, né, porque tem pessoas de dentro dessas corporações, do Facebook, do Google, do Twitter, falando sobre isso, mas ele também não aponta muitos caminhos do que fazer a partir dali, né. Então,
algumas pessoas podem se perder no caminho aí, porque é um tom mais alarmista e que, bom, é isso, a vida é essa mesmo. O livro do professor Sérgio Amadeu, Tudo sobre Todos, ele faz um apanhado sobre esses momentos históricos, como que a gente foi deixando esse discurso de que a privacidade já não tem mais tanto valor prevalecer, né? Como que esse discurso foi prevalecendo ao longo do tempo. É um livro interessante por fazer essa construção histórica e sociológica sobre o valor da privacidade. E aqui a gente tem, então, um contexto político-econômico, né, e um contexto que eu chamar de sociotécnico, que é a tecnologia e o social misturados. No campo político-econômico, a gente tem, como o Fernando falou na abertura, a relação público-privada na educação, um contexto que já era existente de privatização de ferramentas e sistemas educacionais, e o investimento social privado, né, que são as tecnologias de impacto social. E, inclusive, eu até circulo, me coloco nesse campo, porque na Opinology Brasil, por exemplo, a gente trata de inovações cívicas, de tecnologia cívica, e a gente dialoga com esse universo do impacto social nesse campo da informação e da democracia. Mas esse contexto também tem uma ressonância forte, muito mais forte na educação, né, nas tecnologias adotadas para melhorar a aprendizagem, melhorar os resultados, né, isso tem sido cada vez mais colocado. E do outro lado, assim, desse lado sociotécnico, de como essas coisas estão acontecendo, como essas ferramentas estão sendo implementadas, a gente tem esse pano de fundo que o Fernando também abordou, do capitalismo de vigilância. Então, a economia de dados vai ganhando uma importância cada vez maior. Antes, se você discutia que a privatização da educação era usar softwares privados e o software era o produto, hoje o dado é o produto, né? O software, inclusive, é doado. A gente passa num contexto em que existem doações de software, porque o software não é mais o produto, os produtos passam a ser os dados das pessoas, e os dados necessariamente vinculados a pessoas, né? Muitas vezes fala assim, são dados anonimizados, tudo bem, o que importa é a estatística, né? Mas, em geral, você quer, o capitalismo de vigilância, ele se reproduz justamente porque você consegue gerar comportamentos em pessoas específicas, em grupos específicos, fazer as pessoas consumirem mais ou menos, consumirem isto ou aquilo, e adotarem este ou aquele padrão, e isso, inclusive, não só em formas de consumo, mas em comportamentos políticos também, né, enfim. E aí é toda uma outra discussão sobre o impacto disso na democracia. Mas aí a gente tem, então, mecanismos de coleta de dados nesse pano de fundo do capitalismo de vigilância, que é o data mining, é você minerar dados. E esses mecanismos, eles acontecem de forma muito difundida pelas plataformas, e o que é importante as pessoas perceberem quando a gente está falando desse tema, é que a gente não está falando dos dados pessoais, eu estou passando meu nome, o meu CPF e minha idade para a plataforma, e não, são todas as pegadas, né, os rastros que você deixa, e muitas vezes esses rastros não estão nem associados àquele aplicativo, àquele uso do aplicativo. Por exemplo, tem um setor enorme, que é o setor da geolocalização, que existe só para coletar a informação das pessoas vinculada aos espaços físicos que elas frequentam.
Então, você tem empresas que são especializadas em minerar esse tipo de informação, então elas vão saber, a Fernanda frequenta sempre, a Fernanda que está associada a este aparelho, ela frequenta sempre esse bar, quando ela frequenta esse bar, ela visita esse site, quando ela faz essa compra no cartão de crédito, tem vários níveis aí de possibilidades, e não é um aplicativo que você instala para essa finalidade, óbvio que ninguém vai instalar um aplicativo para fazer isso. Essa coleta de dados acontece nos outros aplicativos que a gente instala e que a gente nem sabe que estão fazendo essa coleta, né? Os termos de uso miúdos lá dos aplicativos, eles estão fazendo exatamente isso. E agora, com a pandemia, a gente viu uma dessas empresas se oferecendo para ajudar os governos a monitorar o distanciamento social, porque é exatamente isso, né? Ela tem os dados da população, de onde a população costuma estar, onde aquela pessoa costuma estar, qual a distância da casa dela para o lugar que ela está, e outros padrões dessas pessoas. Então, essa coleta de dados, ela acontece também nas ferramentas que a gente usa no campo da educação. E não só ferramentas conhecidas, a suíte do Google, mas aplicativos que podem ser doados por uma startup, por uma edtech, para apoiar o processo de ensino-aprendizagem, para apoiar a gestão escolar, diário de classe e tudo mais, e que, ao fazer isso, ele também vai estar coletando outras informações do seu celular, a depender da forma, né, tipo, como ele foi construído. Tudo isso tem um impacto agora com a Lei de Acesso a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Ela vai trazer um pouco mais de segurança para esses padrões, para a forma como isso acontece, mas a gente também tem que ter transparência para entender se isso realmente está sendo respeitado, né? E a gente tem que ter uma autoridade que faça esse monitoramento e mecanismos que a sociedade também possa monitorar. E aí, para fechar, Fernanda, essa reflexão inicial, a gente tem também, dentro desse contexto, uma total falta de compreensão dos gestores públicos a respeito desses mecanismos. Então, ao aceitar uma doação de um aplicativo, de uma tecnologia, muitos não sabem que tipo de dados que vão ser coletados a partir dali e o que pode ser feito com aqueles dados, né? E aí, as consequências disso, elas não são... Muita gente fala assim, para o futuro. No futuro, aquela pessoa pode ser exposta. Na verdade, essa pessoa... as consequências podem ser do presente mesmo, né? Esse mau uso dos dados, eles podem acarretar em consequências para o presente. Então, por exemplo, o comportamento, as pessoas vão passar a ter decisões determinadas na vida dela a partir de um histórico de dados que alguma empresa, alguma base de dados tem, que vão informar se ela é digna ou não de um trabalho, se ela é digna ou não de um crédito, e avaliações psicológicas, porque pelas coisas que assistiu, pelos remédios que comprou. Então, tudo isso já está acontecendo no mundo, as pessoas já estão sofrendo essas consequências, mas o que eu acho que ainda falta é essa conexão, as pessoas precisam entender que quando a gente está falando dos algoritmos, das distorções e de tudo que agora a gente começou a ter mais, esse debate está se tornando ainda bem mais popular, elas precisam fazer essa conexão de que a escolha das ferramentas que eu estou fazendo agora, ela vai permitir esse tipo de uso dos dados no presente e no futuro. Então, só esse pano de fundo aí para a gente discutir mais e responder as perguntas do pessoal,
Mas essas são as minhas reflexões, Fernando. Obrigado, Fernanda. Acho que, enfim, depois eu vou querer saber um pouco o que está ao nosso alcance fazer, né? Agora, então, eu vou passar, sem mais delongas, para a Stephanie fazer a fala dela, e aí a gente depois discute, porque tem muitas coisas para a gente conversar. Está contigo. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de falar aqui, agradeço a fala da Fernanda também, e queria acrescentar mais uma atividade que eu desempenho. Eu sou pesquisadora da iniciativa Educação Aberta, que é coordenada pelo Educa Digital e pela Cátedra Unesco de Educação à Distância. Então, foi dessa parceria, desse trabalho que surgiu o relatório que eu vou falar hoje para vocês, explicar um pouquinho essa iniciativa da educação aberta e a importância dentro desse contexto que a Fernanda trouxe, né, do uso de tecnologias em sala de aula. Como que surgiu essa sinergia, essa vontade de fazer uma pesquisa sobre o que estava acontecendo na nossa educação no Brasil hoje, né? A iniciativa Educação Aberta ela é muito maior do que essa pesquisa, ela tem diversas frentes de cursos, de projetos, e um desses projetos é a Educação Vigiada, que visa tentar investigar como que está sendo a inserção de tecnologias em faculdades, institutos federais, escolas, secretarias públicas. E foi visto, né, que está crescente essa quantidade de empresas, principalmente do grupo GAFAM, né? Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, que empresas que fornecem essas tecnologias para nossa educação pública hoje já estão em 72% de inserção. Tudo bem, Stephanie, mas qual é o problema disso, né? A gente precisa dar aula agora, principalmente mais do que tudo à distância. A gente tem incentivos, né, de políticas públicas que remetem desde a década de 70 para usar mais tecnologia em sala de aula. Então, a gente, como professor, como educador, como gestor, a gente está sendo pressionado já há algum tempo a usar tecnologias em sala de aula, e agora mais do que nunca. Se tem essas grandes empresas fornecendo essas tecnologias de uma forma que a gente consegue trabalhar bem, que a gente consegue aprender a usar e fornecer esses serviços de educação, qual é o problema? Por que a gente está discutindo isso aqui? E aí a Fernanda já colocou bem alguns pontos, né, de algumas questões de por que a gente tem que se preocupar com isso, e eu vou aprofundar um pouquinho mais na análise da Google e da Microsoft. Como bem a Fernanda falou, é importante a gente conseguir compreender, no primeiro momento, como que essas ferramentas funcionam, na medida do possível, porque a gente sabe que nem sempre o que está no termos de uso na política de privacidade é o que efetivamente acontece, mas na medida do possível tentar entender o que a gente tem de ferramentas para trabalhar melhor dentro do que é oferecido por essas plataformas. Nesse sentido que surge o projeto do Iniciativa Educação Aberta voltado à análise dos relatórios e dos termos de uso da política de privacidade da Google e da Microsoft. Então, a gente passou a analisar o termo de uso da Google for Education, né, que agora se chama G Suite for Education, e da Microsoft 365. Como que foi o processo de pesquisa, de análise? Eu, em junho desse ano, junto com um grupo, né, que fez toda a revisão desse documento, a gente ingressava procurando quais eram os documentos que eram fornecidos para o gestor, que eram fornecidos para a secretaria no momento em que estava sendo feita a assinatura ali. Então, o da Google, a gente viu que a contratação ela é feita especialmente online. Esse serviço ele é disponibilizado para quando a entidade ela não tem fins lucrativos, né? Se trata de uma instituição de ensino sem fins lucrativos e ele fornece de graça esse serviço. Já a gente entra um pouquinho mais do que significa esse de graça, e fornece uma gama de pacotes, né, que vêm incluídos como serviços básicos. E aí a gente tem Jamboard, Google, sala de aula, a gente tem o e-mail, é um conjunto de aplicações que você leva como um todo, como um pacote da Google. E tem serviços ali que são serviços opcionais, que a instituição ela pode habilitar ou não.
Por que é importante a gente saber isso e saber a diferença de serviços essenciais obrigatórios para serviços opcionais? Porque os serviços opcionais, caso você utilize, permite ali a exibição de anúncios dentro desse serviço. Então, quando se pensa que você está pedindo para o aluno ver um vídeo no YouTube, por exemplo, você está deixando ali que os dados sejam utilizados para a exibição de anúncio personalizado dentro do YouTube, e aí por isso que aconselha-se o uso de serviços opcionais, inclusive no próprio termo coloca, para maiores de 18 anos, eles não vêm habilitados por padrão, né? É preciso que a instituição habilite. Mas é um problema quando se pensa em permitir esse tipo de anúncios, né? Principalmente em escolas e dentro de universidades públicas. E é isso que tem no contrato, que muitas vezes não é bem compreendido ou não é bem lido, e não só por um problema do gestor, mas também por uma questão da própria empresa, que eu mesma fazendo a análise, entendi que você precisa concordar com o pacote que é aplicável, com o termo que é aplicável para o G Suite for Education, você precisa entender o termo geral, porque se não estiver caracterizado no termo específico, você tem que entender o termo geral da Google, e você também precisa ver se cada um dos aplicativos não tem uma política de privacidade própria, um termo de comunidade próprio, como no Google Hangout a gente tem ali uma política específica que vai se sobrepor até mesmo a essa política já específica do Education. Então, a gente percebe que é um conjunto grande de regulamentação para você conseguir entender, e nem sempre é claro como os dados vão ser utilizados e a forma como eles vão ser tratados dentro de cada uma dessas funções. Além do que eu falei, né, que já é um dos problemas que a gente pode verificar da Google, e quando a gente fala de documentos da Microsoft, é ainda mais difícil localizar aqueles que são aplicáveis para a educação, porque ela tem um contrato geral, e como eu não analisei um caso concreto de uma parceria já firmada, até pela dificuldade da gente obter acesso a esses documentos, muitas vezes não tem uma licitação, é só um termo de parceria. Aí eu não sei se há algum contrato que é firmado especificamente para a educação. Mas eu sei que quando você acessa o repositório da Microsoft, você tem muitos documentos que você pode analisar, e eles são gerais, então você tem que ficar pensando em como isso se aplicaria no caso da instituição de ensino. Mas voltando um pouquinho para a Google, né? Quando a gente vê o termo da Google, que tem um específico para educação, você percebe que em vários momentos ele fala que os dados vão ser usados para a melhoria dos próprios serviços. E ele entende no termo dele que se trataria apenas de dados anonimizados, ou seja, dados aqueles que não estão sob a égide da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente sabe que esses dados, eles nunca são 100% anonimizados. Sempre é possível que um dado ou utilizado junto com outros dados, acaba identificando uma pessoa, direcionando o produto para aquele determinado perfil, como a Fernanda já bem expôs e já bem trouxe. Então, o que a gente percebe aqui é que a educação pública, né, o Estado, a faculdade, ela começa a utilizar um serviço privado, e com isso, quem se fortalece é quem? O serviço privado, que utiliza os dados dos estudantes, dos professores, para a melhoria dos seus próprios serviços, e oferece isso de modo pago para as outras pessoas. Por isso que a gente fala que ele é gratuito, entre aspas. O problema não é a venda dos dados. Isso, a Google não iria perder cliente, perder dinheiro vendendo dados, sendo uma prática totalmente legal. O problema é que você está utilizando a máquina pública para gerar inteligência, deixar a inteligência artificial da Google, a inteligência artificial da Microsoft, enfim, de qualquer outra empresa que lide com isso, mais fortalecida, e com isso ela consegue oferecer melhores serviços, ela consegue ser mais precisa nas indicações que ela faz da pesquisa do Google. Quanto mais gente tem, mais a máquina vai sendo treinada para conseguir identificar em cada caso como agir. E essa é a questão, a gente está gerando essa inteligência para uma empresa privada, podendo gerar para nós mesmos dentro da nossa tecnologia. A gente tem um problema de financiamento muito grande, mas o problema de financiamento piora quando a gente tem grandes empresas fornecendo essa tecnologia, porque como que o gestor vai justificar esse gasto extra na criação de um software próprio, quando se tem empresas que fornecem isso de graça e não se tem noção de quais são os prejuízos que podem ser efetivados a direitos fundamentais. E aí, só para pontuar, senão eu vou ficar rolando horas e horas, eu já estou falando super rápido aqui para dar tempo da gente debater,
Quais são os riscos a esses direitos, então, né? Além de riscos à privacidade e à proteção de dados, quais são os riscos a esse direito? A gente tem muitos riscos para o direito à educação em si. Quando a gente pensa, né, que a educação ela tem que ser gratuita em determinada medida, né? Quando a gente pensa aqueles critérios da gratuidade da educação e está se utilizando dados para uma determinada finalidade que é comercial, no final das contas, ainda que nos serviços obrigatórios não tenham anúncio, você percebe ali que você está tirando essa gratuidade que foi constitucionalmente garantida. Quando você percebe riscos à liberdade acadêmica, tendo em vista que tudo que está ali guardado, né, ações dos professores, a forma como isso sobe na nuvem do Drive, e tem uma cláusula preocupante nos termos gerais da Google, não aplicado só à educação, nos termos gerais da Google, que fala que ela pode ter acesso a esses documentos para melhoria dos seus próprios serviços, inclusive para personalização de anúncio, tudo que você sobe no Google Drive, por exemplo. E aí a gente percebe preocupações também ligadas à inclusão, né, inclusão digital desses alunos e também a essa questão de fazê-los aprender a usar só uma plataforma, que depois, quando eles forem para a vida profissional deles, eles vão querer usar o quê? A Google. Então, a gente está ali criando clientes, né? Criando clientes fidedignos na nossa escola para essas empresas. E aí, com essa dificuldade de troca, porque os termos da Google mudam. Talvez esse termo que eu tenha analisado em junho já não seja mais esse que está vigente agora. E a escola, a faculdade, com toda a infraestrutura de tecnologia dependente de uma empresa privada, tem que se adequar e tem que mudar na medida que a Google queira que mude. Em vários momentos no termo, ela coloca que ela pode descontinuar um determinado serviço sem aviso prévio e você pode só apenas mudar para outro serviço, mas você não pode obrigá-la a continuar fornecendo ali aquela plataforma. Isso é até um problema, porque ela limitou a quantidade de pessoas, por exemplo, presentes ali na plataforma de videoconferência delas. E isso, quem quiser continuar utilizando os produtos vai ter que pagar. Então, é uma preocupação que a gente tem de vários aspectos, não só de proteção de dados, que também é um dos aspectos, mas fere, né, e trabalha com a efetivação de vários direitos fundamentais, e a gente vai ver isso aprofundando com a oferta maior de edtechs que a gente vê que estão surgindo no mercado, e a contratação que escolas privadas têm contratado também para resolver um problema que é para melhorar o ensino sem muito critério de como que isso pode ser feito. E existem várias formas que a gente pode ensinar o nosso professor, o nosso aluno, capacitar o gestor para ele entender sobre essas questões, para utilizar essa plataforma de maneira mais segura, mesmo que seja habilitar e formatar ali o Google Classroom para, por exemplo, não mostrar a nota de um aluno para o outro, um exemplo bem simples. Mas essa questão da tecnologia na educação exige uma política pública, exige uma reflexão ali sobre uma legislação para ser aplicada no caso de uso de tecnologia na educação, e é bem maior do que a gente pode fazer, mas claro que existem iniciativas que a gente pode fazer no dia a dia. Acho que a primeira delas é entender o que está no termo de uso, e por isso que a gente simplificou tudo isso no relatório que veio dessa análise que está disponível, caso vocês se interessem, na iniciativa Educação Aberta, que o objetivo é descrever o que tem nesses termos de uso da Google e da Microsoft, antes de concordar sem critério. E aí vocês vão ver tanto de responsabilidade que a escola, que a faculdade que contrata, segundo os termos da Google, precisa cumprir para a utilização desses termos. Para encerrar mesmo, um exemplo concreto seria de que quando, por exemplo, um aluno, um professor utiliza aquela plataforma e violando algum direito fundamental, vamos pensar aqui num bullying, cyberbullying dentro de uma escola, a escola ela tem que vigiar, né? A escola ela tem acesso a todos os e-mails, todas as trocas de mensagem, através do administrador da conta, e ela tem que vigiar essa conduta para avisar, informar a Google, porque isso fere os termos de uso da Google, e ela precisa aplicar uma punição, uma sanção àquele que infringiu a lei ali com um determinado crime de cyberbullying, ameaça, enfim. E aí é necessário uma educação para o aluno, né, para o professor saber que isso não pode ser feito, que isso pode ser punido, inclusive, com exclusão da plataforma. Eu trouxe vários exemplos concretos, falei muito, falei rápido, mas espero que tenha dado para suscitar essa chama desse debate. Me coloco à disposição aqui para dialogar com vocês.
Obrigado, Stephanie. Fernanda, deixa eu ver. Peraí. Então, agora voltamos aqui. A Aline pediu aqui para disponibilizar o link, né, do relatório Educação Vigiada. Já vou postar aqui, Analine, na nossa linha de chat aqui, tem um site, e aí você pode ter acesso ao conteúdo, né, do trabalho, e os dados, eles estão divulgados aí, tá? Bom, eu queria começar, então, então, enquanto as perguntas aparecem ali, eu já tinha recebido uma e quero fazer uma outra, né? Eu queria, na verdade, enfim, perguntar para as duas, né? Para a Stephanie e para a Fernanda um pouco, quer dizer, e como é que fica, assim, quer dizer, a gente está, né? A questão toda, né, me parece, assim, como, né, pesquisador em políticas educacionais, e eu me interesso, de fato, por essas questões envolvendo privacidade, né, a gente tem, aqui na Rede Escola Pública e Universidade, que é uma rede de pesquisa da qual eu faço parte, nós temos estudado também algumas dessas parcerias público-privadas estranhas, mal reguladas, né, e que envolvem isso, né, acesso de terceiros, né, a informações privadas de estudantes, especialmente de estudantes, né, menores de idade, que acho que tem questões aí de consentimento e de assentimento, né, porque são dois níveis de questões, né, quando a gente pensa por exemplo, na ética de pesquisa, de coleta de dados e tal. Então, assim, por um lado, assim, tenho esse interesse, e outros colegas que trabalham próximos a mim têm esse interesse, mas eu também reconheço, né, que a gente está numa encruzilhada assim, muito difícil, né, que nós temos na educação básica 48 milhões de estudantes, né, 48 milhões de estudantes que, enfim, saíram da escola, né, escolas fecharam as portas, né, e, bom, isso coloca uma demanda, né, por uma educação, né, ensino remoto e Travou para mim. fazer ver. Travei? Para mim travou. Eu fiquei com medo. Mas eu vou devagarinho, porque aqui tá difícil. Mas, de toda forma, quer dizer, nós também temos aí um passivo, né, de desenvolver iniciativas de educação aberta, de desenvolver plataformas próprias, de ter investimento público e uma série de coisas, né? Porque é isso, a gente fica à mercê de determinados produtos, determinadas coisas que chegam, né? Então eu queria, na verdade, saber a visão de vocês a respeito disso, assim, quer dizer, a Fernanda tem várias experiências, né, trabalhando dentro do setor público, né, com né, um setor público que investiu em uma série de coisas, né, e como é que vocês veem isso? Quer dizer, que horizonte vocês veem? Porque acho que tem uma coisa assim, a gente não sabe, né, se a gente vai ter uma outra quarentena, sei lá quando, entendeu? Daqui quantos anos. E acho que a gente ficou numa situação muito difícil em relação a essa dependência de quem, de fato, tem a capacidade de fazer massivamente algumas coisas. Pelo menos assim, é o que me parece baseado no que os gestores falam, entende? Eu não tô gerindo uma rede de ensino, mas é isso que eu ouço em termos de discursos. Então eu queria ouvir vocês a respeito desse horizonte. E uma outra pergunta que surgiu, que foi a Priscila Gonzalez, né, da Iniciativa Educação Aberta, que mandou, especialmente para a Fernanda. A Priscila, ela pergunta, Fernanda, de uma das iniciativas, né, que estão aí dentro da Operação Serenata de Amor, um nome muito criativo, muito interessante. E ela pergunta uma coisa, né, enfim, depois você pode falar o que é a Operação Serenata de Amor, né, enfim, de inteligência artificial, mas ela pergunta como é que você vê, ou se você acha que seria possível desenvolver algum tipo de ferramenta daquelas, né, para pensar em educação, né, para além de aspectos óbvios, né, né,
Quer dizer, se a gente tivesse dados abertos de educação, de que forma algum tipo de inteligência artificial poderia eventualmente apoiar redes públicas, né? Para lidar melhor, por exemplo, com problemas, para além daquela coisa de ensinar conteúdo e produzir resultado em avaliação externa, né? Que isso é o que mais se pensa, né? Para a inteligência artificial, mas se daria para ir além disso, né? Então é uma pergunta que eu acho interessante, que vale a pena. E aí, por fim, aí eu passo para vocês, a gente vai para um outro bloco. Carolina Stuck, nossa colega aqui da UFABC, de Políticas Públicas, pergunta se a solução passa por uma ou várias plataformas educacionais públicas, né? Quer dizer, como pensar isso, né? De maneira concertada, tentando olhar a escala do problema, né? Nena Cássio pergunta sobre juntar anos escolares, né? Quer dizer, o que significa isso, né, para vocês. Então, eu vou passar para vocês esse primeiro bloco, e aí a gente vai coletando outras perguntas e faz uma segunda rodada. Acho que podemos seguir a ordem inicial, se você puder começar, Fernanda. Primeiro foi ótimo ouvir a Stephanie também falar sobre expor o levantamento, dar muita concretude, né, para o debate. São 3 questões muito, muito complexas, né, mas eu acho assim, que para começar a gente precisava separar os problemas. A gente não está falando sempre do Google, porque uma coisa é a gente falar das Big Five, das grandes plataformas que a Stephanie mencionou, inclusive elas realmente disputam por mercado nas escolas, no setor público é o grande filão, é onde está a maior parte das pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. Então tem uma guerra entre Apple e Chrome para ver se vai e Google para ver se vai ser o Chromebook ou os computadores da Apple, que eles fizeram até uma versão mais barata para conseguir concorrer nas licitações. Eles simplificaram um notebook da Apple para concorrer. Então, é uma disputa muito pesada, é muito intensa, e eu acho realmente muito difícil que o setor público faça frente a todo esse investimento para fazer coisas semelhantes, sabe? Fazer o substituto open source dessas plataformas. Eu acho que a discussão passa por aí mesmo. Até tem boas iniciativas de pensar em servidores de e-mail, de pensar em formas de plataformas próprias, mas, assim, realmente o custo disso é muito caro, e eu não sei se é por aí que vai passar a alternativa. Mas, assim, não é tudo que tem a qualidade das ferramentas Google. Tem muita ferramenta que está sendo empurrada para o setor público que está no chinelo do Google, entendeu? Que com certeza dá para fazer melhor open source, dá para fazer melhor de forma aberta, e isso eu já vivi dentro do governo, na Secretaria Municipal de Educação, né? É só mudar a orientação política que muda essa forma de fazer, mas se dá para criar condições de fazer ferramentas próprias de gestão. Então, gestão de diário, gestão de falta, de uma ferramenta externa, de alguém que não conhece a realidade, os problemas do setor público, e que a finalidade dessa empresa muitas vezes nem a missão dessa empresa nem é fazer essa ferramenta, é realmente ter uma forma de coletar mais dados para outra finalidade, para enriquecer seus modelos, suas bases de dados. Então, assim, acho que separando começa a ficar mais fácil, né? Uma coisa são essas plataformas que as pessoas já estão usando e já está muito incorporada, o Google é uma discussão, mas tem essa outra parte que são as ferramentas de gestão, tecnologias que estão sendo empurradas, que são proprietárias, que a gente não sabe direito. O Google ainda tem os termos de uso, esse tipo de plataforma, de ferramenta que é feita
por startups, por edtechs, muitas vezes nem tem, então você não tem nem a quem recorrer. Então, tem isso. Eu acho que tem dois níveis de debate aí. Tem o que é o Google e o que é ferramentas que são empurradas aí, né? Acho que isso é uma forma de abordar que pode ser interessante, que eu acho que também dialoga com essa pergunta que a professora Carolina, né, fez, de se são várias plataformas, enfim, eu acho que sim, tem que separar o problema também pelos usos. Aí tem uma discussão que a Priscila colocou. Serenata de Amor é uma tecnologia cívica, uma tecnologia produzida por pessoas de forma distribuída, né? Tem um repositório, os códigos estão abertos, e ela começou há 3 anos para monitorar as despesas dos deputados. Então, ela é um exemplo de uso de inteligência artificial para fazer um controle social, né? Não, é o controle do público, das pessoas, da sociedade sobre o Estado, e foi uma forma também de pressionar o Congresso a abrir esses dados de uma maneira mais razoável, porque esses dados eram raspados à força ali, né? Tinha uns robozinhos que iam pegando e tal, e no fim o Congresso passou a disponibilizar de forma melhor. E aí os modelos de algoritmo de inteligência artificial, eles vão analisando as despesas com relação ao passado e põem alertas se alguma coisa saiu do comum ali. Até esse nome Serenata de Amor é porque teve uma operação famosa, eu não estava na época, né, da criação, acho que foi na Suécia, agora eu não me lembro, que teve uma deputada uma parlamentar que tinha uma despesa acho que era um Toblerone, aí adaptaram para o contexto brasileiro aqui a coisa do Serenata de Amor. Mas olha só, esse é um exemplo seus códigos estão abertos e tem muita falha nesses algoritmos. Ele pega alertas, sei lá, um deputado que foi tomar um café, fez uma refeição mais cara num lugar em que historicamente as pessoas tomam café, e aí aquele dá uma distorção e acende um alerta de mau uso do recurso. Mas é um código que está aberto, que todo mundo pode ver, todo mundo pode comentar, né? O problema é quando essas tecnologias são implementadas de forma opaca. Então, a Priscila, a gente dialoga já há muito tempo por causa da questão da educação aberta, e ela está propondo essa questão para pensar os usos que a gente pode fazer desse tipo de tecnologia. Eu diria que é preciso ter muito cuidado quando a gente fala de inteligência artificial, tem aquela coisa para o bem, porque é sempre um risco que a gente está colocando quando a gente vai determinar modelos que vão automaticamente determinar padrões, classificar as pessoas, classificar escolas, mas tem sim, por exemplo, um problema muito concreto que teve na Secretaria de Educação, que daria para implementar, que não envolvia dados pessoais nem nada, pegar a fila da creche desde o início e entender o padrão de comportamento daquela fila e mais a informação sobre o planejamento das vagas e conseguir determinar o tempo de espera das pessoas quando se inscrevem na fila. Então, baseado nessa região, no histórico dessa região, na informação que a gente tem sobre planejamento, é possível que você tenha que esperar X tempo. Isso seria uma aplicação interessante, mas não envolve dados pessoais, não envolve basicamente dados abertos. Então, nessa linha que a Priscila está falando, eu vejo, sim, futuro para aprimorar e para melhorar a gestão educacional com dados abertos e aplicação de tecnologia, mas que não envolvam dados pessoais ou necessidade de ter um indivíduo associado àquele dado. Mas, desculpa, falei demais. São questões complexas. Posso falar em seguida ou tem que esperar o aval? Sim, são questões muito complexas e como você falou, Fernanda, acho que o grande
o grande primeiro passo que a gente tem que entender são quais são os problemas que a gente está atacando aqui, porque não é uma coisa só. Então, quando eu fiz meu projeto de doutorado, eu queria falar sobre regulamentação de tecnologias educacionais, e aí eu fui, tecnologias educacionais, o que é isso? E daí eu fui explorar, porque a gente vai regular sempre, né, sugerir uma regulação em cima de algo, e a gente tem que conhecer esse algo também, e aí fui fazer disciplina na educação, tentar entender, ver como é que as edtechs estavam fornecendo esses serviços e vi que estavam colocando num pacote muita coisa diferente. Então, uma coisa é software de gestão, outra coisa é ferramenta utilizada para aprendizagem, a gente tem algumas que são voltadas para prova, para avaliação, e aí existem vários nomes, né? Então, a gente tem que saber para onde que a gente está olhando. Tanto é que no doutorado eu disse assim, eu vou trabalhar só com software que diz que está melhorando a aprendizagem dentro de sala de aula. Então, assim, aí perguntaram, né? Lousa digital entra? Não, lousa digital não entra, lousa digital é um recurso. Então, até isso a gente tem que se preocupar na hora que a gente está fazendo a regulação. Mas acho que dentro da pergunta que vocês colocaram, que a gente está discutindo aqui, né, olhando mais essa questão de tecnologias voltadas para a aprendizagem, né, é interessante notar que a gente precisa desenvolver uma cultura, primeiro, de privacidade e proteção de dados em todos os ambientes. Por quê? Porque o coronavírus, ele parou as aulas no Brasil, ele parou as aulas na Europa e nos Estados Unidos. E lá começou um debate intenso, né, no exterior, que já tinha uma certa cultura, sobre como que ia ficar a questão da proteção dos dados dos estudantes, dos professores. Inclusive, por exemplo, iniciativas em Portugal visavam a criação, né, dessa plataforma pelo Estado, justamente preocupando-se com isso, e no Brasil nem se viu isso, ainda não se verificou, por isso que a gente está nessa campanha de mostrar como isso pode ser um problema. E aí, no meu doutorado, eu entrei em 2018. Em 2018, quando tinha um projeto de lei para regular a tecnologia na educação, era alguma coisa voltada para o ensino à distância, que é diferente também do uso de tecnologia na educação. Ensino à distância é uma modalidade específica de ensino, com uma regulação específica para isso, mas não tinha nenhuma diretriz, nenhuma regulamentação específica, nem do MEC, para uso de tecnologia em sala de aula, como se isso fosse algo, melhorou a aprendizagem, então tudo bem, pode usar. Porque ninguém via ainda essa cultura, não existia. De uns tempos para cá, eu estou tendo que atualizar meu projeto toda semana, porque é um projeto de lei diferente atrás do outro. O último que eu tenho, ciência, é o 4695, de 2020, de setembro, que visava regular o uso dessas tecnologias de aprendizagem em sala de aula, aplicando a nossa LGPD, trazendo, né, modificando as nossas leis de diretrizes da educação, a LDB, para permitir que fosse visualizado que, se você for usar um software para educação, você tem que estar focado na educação. Então, você tem que coletar o mínimo possível para oferecer esse serviço educacional, tentar minimizar qualquer coleta de dados sensíveis, que isso, você aplicando bem os princípios da LGPD, não precisa de uma legislação específica, mas é necessário, a nível de você conscientizar, de você difundir, de você tornar mais capilarizada a adesão dessa lei. Então, a gente tem também alguns projetos de educação digital, né, trabalhando PL de educação digital, que fala sobre esses dois pontos de educação de tecnologia e de tecnologia na educação, que não é só colocar a tecnologia na educação, ensinar a usar, a como fazer isso bem, a formar o professor para isso, mas nesse projeto eu ainda acho que falta essa análise também da importância de entender esse modelo de mercado que é usado e conseguir se situar dentro disso. Isso é tão relevante para a gente ir encerrando esse primeiro ponto, que a gente tem documentos da Unesco desde 2016 falando sobre essas questões que no Brasil a gente não viu. Então, um dos pareceres da Unesco sobre utilização de tecnologia na educação da pandemia, ela fala, olha, está aqui uma lista, a gente não coaduna com essa lista, a gente não lê os termos de uso disso, prestem atenção nisso e deem prioridade para. O que vocês têm que dar prioridade para? Primeiro, vocês têm que capacitar da forma como vocês conseguirem os docentes de vocês, os alunos de vocês, sobre direitos humanos digitais. Então, vocês têm que olhar, ensinar a importância, né, de se situar na rede, que tem limites e restrições à rede. Você precisa dar meios, né, para que eles consigam usar bem essa plataforma, operacionalizar bem, ensinando como limitar recursos e funcionalidades. Você tem que escolher, se possível, plataformas que
sejam mais voltadas, mais focadas na educação e não no uso para a melhoria dos seus próprios serviços. Você tem que dar preferência a recursos educacionais abertos. Você tem que garantir que aquela plataforma que você está escolhendo respeita a privacidade dos dados dos estudantes. Vai fazer uma escolha? Microsoft está de graça, Google está de graça. Qual é que eu escolho? Não é só aquele que está mais fácil, mas aquele que você entende que garante melhor a privacidade. Então, tem uma preocupação com isso. E essa diretriz da Unesco para todos os países, e o Brasil ainda não tinha chegado nesse ponto. Agora, que bom que está começando essa discussão, acho que esse relatório tem esse condão de mostrar o problema e a gente trabalhar em cima disso, mas é multifatorial, não é uma plataforma que vai resolver, uma política pública que vai resolver, são várias pequenas ações de múltiplos âmbitos para resolver, melhorar essa questão ao longo do tempo e minimizar o risco, porque quando a gente fala de produção de dados, a gente fala de minimização de riscos. Sempre vai ter risco de vazamento, sempre vai ter risco, mas a gente tem que minimizar. E a escola, a faculdade tem que fazer o que ela pode fazer naquele sentido de conscientizar o seu estudante, levar isso para dentro de sala de aula. E agora, divulgando, a gente tem alguns cursos, quando eu falo a gente, é quando eu trabalhava como pesquisadora do Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão, em parceria com o NIC, a gente disponibilizou alguns cursos online de direitos humanos digitais para a formação de professores, que estão disponíveis, e eles são gratuitos e abertos porque foram financiados pela GV e pelo NIC. Então, vocês podem utilizar tranquilamente, porque houve essa ação social. Caso se interessem, basta colocar no Google Direitos Humanos Digitais, FGV Direito SP, para também abordarem isso dentro de sala de aula com seus alunos, sem sair do âmbito dos conteúdos. Então, acho que essa é a contribuição que eu queria dar nesse primeiro momento. Espero que também não tenha me alongado demais, porque o tema é muito bom e muito complexo e muito multifacetário, né? Tem gente da educação, do direito, da tecnologia, e a gente acaba aqui falando sem parar. Bom, eu vou quero fazer um comentário assim, a respeito de um ponto assim, educacional, né? O Salomão Ximenes, meu colega e presidente da Associação Docentes da UFABC, que também está nos assistindo, agradece a contribuição e pergunta aí se tem algum documento de orientação, assim, se já existe, né, para orientar docentes e discentes, né, nessa linha de minimizar, apresentou. Então, essa pergunta, e eu queria comentar uma coisa, que é assim, a Stephanie falou um pouco dessa coisa das aprendizagens, né, e da tecnologia para, né, realizar as aprendizagens, garantir as aprendizagens e tal. Né, acho que tem uma reflexão a fazer, né, acho que sobre esse ponto, que é assim, é uma concepção de educação essa, né? Quer dizer, inclusive essa ideia de você aprendificar o discurso educacional, né? Como se a educação é maior do que a aprendizagem, né? A aprendizagem é um aspecto da educação que tem a ver com aquisições, que tem a ver com fenômenos muito mais centrados no indivíduo, né? Do que com outros fenômenos que também estão envolvidos na educação, no processo educativo, né? Socialização, a subjetivação, fenômenos coletivos, né? Quer dizer, a construção coletiva, a produção da escola como espaço de sociabilidade, tem um monte de coisa, né? E na pandemia essas coisas ficam todas muito afloradas, né? Porque inclusive nas disputas, no debate público, né? As crianças não estão aprendendo, né? Outras pessoas dizem, as crianças não estão socializando, estão sofrendo. Então, assim, cada um vai puxar a sardinha, né, de alguns aspectos desse processo educativo complexo, né? Indeterminado, na verdade, né? A gente não sabe qual é quer dizer, a gente não sabe qual é o resultado do processo educativo, né, de cada pessoa, né? Quer dizer, a gente não tem nem como, assim, cada uma de nós aqui, nem como saber como cada pessoa que está assistindo vai aprender aquilo que nós estamos falando, quer dizer, né, pensando no fenômeno comunicacional em si, quer dizer, como que a gente vai pensar no processo educativo, sei lá, de uma forma talvez um pouco teleológica, entendeu? Né, de uma forma um pouco causal, né? Então, né, eu quero colocar isso, porque tem um debate, né, acho que sobre essa coisa da tecnologia da educação, né, que que quando, né, a educação ela enfim, se acredita, né, que você pode redimir certos problemas da educação, entre eles o da indeterminação, que é um problema constitutivo da educação, por uma tecnologia, na verdade você
transforma a educação em uma tecnologia. Quer dizer, a educação vira uma tecnologia causal, quer dizer, a partir da qual eu consigo prever os resultados dela e etc. Né? Então, é aí que eu vejo talvez o perigo um pouco de um debate às vezes um pouco encantado demais, um pouco, né, rudimentar demais a respeito do que é a tecnologia na educação, especialmente né, você fazer a educação só dessa forma, que é o que a gente está fazendo agora. Nós somos obrigados a fazer educação via plataformas, via aplicativo, via não sei o quê, né? Mas você tem, né, um monte de gestores públicos e gestores e mantenedores de universidades privadas, etc., que já estão projetando, né, perenizar, né, essa forma de fazer, né, de ofertar a educação. Né? Então, e aí acho que tem uma questão de fundo educacional mesmo, que é pensar qual é a nossa concepção de educação. Né? Educação não pode ser reduzida a uma tecnologia causal, porque ela é indeterminada, né, como projeto. Ela é um projeto de risco, né? Por isso que essa visão, talvez, às vezes, um pouco economicista dos indicadores educacionais, ela é tão incômoda, né? Porque a visão economicista visa eliminar o risco, né? Quer dizer, é todo o debate da eliminação dos riscos para você garantir a segurança dos investimentos, do capital humano, enfim, nessas. Então, você vai tender a enxergar o processo educacional como uma coisa mais ou menos controlada, né? E que eu possa, então, controlar e que, portanto, eu possa descobrir quais são as parafusos, as porcas que eu aperto para esse negócio assim, né? Na sala de aula, as coisas não funcionam assim, e então acaba que não funciona, né? Você tem que pensar ter que ressignificar, reconstruir tudo, né? Então eu queria, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Salomão também pergunta se os termos assinados, né? Aí acho que talvez mais para Stephanie, se eles são padrão, né? Mas acho que a Fernanda também pode dar pitaco nisso. Mas seria possível pensar em estabelecer limites, por exemplo, ao pacote base, separando as ferramentas, quer dizer, qual que é também o limite que o Estado pode operar, né, em exigir coisas. Porque tem um debate, né, Fernanda, que é essa coisa que às vezes é de graça, né? Quer dizer, o cavalo dado não se olha os dentes, né? Então você aceita tudo, e aí, olha, como é de graça, né? Então, puxa, tem uma bondade aí, tem uma coisa um pouco benemérita, né? De melhorar a educação, de ajudar o Estado. E a gente sabe que não é isso que acontece, né? Mas como pensar nisso, né? E aí, especialmente, né, essa coisa de estabelecer limites pensando nas grandes, né? Quer dizer, o Estado tem como estabelecer limites pensando nessas enormes corporações. Acho que tem talvez com uma startup dessas de fundo de quintal, né, que oferece um negócio de graça para minerar uns dados lá, seja uma coisa, né? Outra coisa seja como é que vai dialogar com uma Google. Então, enfim, e aí eu já aproveito para pedir a vocês que façam as suas considerações finais, porque o nosso horário também já está avançado, e o debate é ótimo, vai ficar disponível nos nossos canais aí da DUF-ABC. Eu quero agradecer já antecipadamente, vou agradecer depois, mas eu já queria por esse debate, por vocês terem vindo aqui compartilhar um pouco da experiência de vocês conosco. Bom, acho que eu vou deixar essa questão dos termos mesmo para a Stephanie, só dizer que concordo com o Fernando que realmente o poder de negociar mais essa possibilidade de negociar. Será que travou para mim também? Está instável minha conexão aqui. Voltou agora? Voltou. Eu estava dizendo que realmente fica difícil negociar e que
e que talvez a gente tenha que começar a exercitar mais essas possibilidades, inclusive de regulamentação. O que é razoável no setor público receber como doação? A gente tem isso mais claro quando se trata de bens físicos, de coisas que têm conflito de interesse, mas será que a gente também não precisaria estabelecer parâmetros mais concretos sobre esse tipo de doação, né, das consequências? Como a Stephanie falou, no limite, a doação é invertida, né? É uma empresa que investiu, vamos dizer assim, 40 mil reais, 50 mil reais para construir um aplicativo básico, que até se chama MVP, porque é uma coisa que está em beta para testar e tal. Vou fazer um piloto na secretaria, e quando eu faço o piloto na sua secretaria, eu ganho uma base de dados de $1 milhão, de $1 milhão de usuários. E esse 1 milhão de usuários tem metodologias para quantificar quanto que custa eu ter esses dados pessoais que eu vou coletar. E é muito mais do que eu investi para fazer o aplicativo. Então, isso não é uma doação, né? E se fosse realmente uma ação benemérita, assim, algum caráter benevolente, se o código fosse aberto, você não precisaria doar, porque o código aberto pressupõe uma licença livre de uso comum. Então, realmente, isso precisa ser, eu acho que esse é uma questão bem concreta que precisa ser mais bem discutida sobre doações. A gente viu muito isso acontecer agora com a questão do coronavírus, né, na área da saúde propriamente dita, não só na educação. Então, sistemas que foram sendo doados, formas de visualizar os dados, fazer o seu dashboard, o seu painel de visualizar os dados da Covid para a população e tal, mas ao fazer isso eu estou tendo acesso aos dados que você tá usando, e esses dados os dados não estão nem abertos, né? Um acesso privilegiado a isso. Então, acho que esse é um caminho concreto aí que eu deixo como forma de encaminhamento para a gente refletir, né? Não só no campo da educação, mas no campo das políticas em geral. E dizer também que, enfim, são temas, como você falou, são emergentes, né? Mas que a gente está vivendo num mundo cada vez mais, a ciência de dados, essa noção, a visão econométrica, ela está ganhando um espaço cada vez maior, né? Está tendo um resgate desses valores, a coisa de reconhecimento de imagem, você classificar as pessoas de acordo com as suas expressões, com as suas feições, com o seu fenótipo. Isso é um ressurgimento que é muito mais amplo também do que o campo da educação e que está entrando também com força, né, no debate educacional, né, pensar, ver as emoções na sala de aula, uma ferramenta para você ver isso que você falou do processo de aprendizagem tão, o processo educacional tão difícil de mensurar, de capturar, você reduzir a expressão que um algoritmo de inteligência artificial certamente vai errar feio. Então, acho que são campos aí de debate muito prolífico para a gente explorando no futuro. Stephanie? Bom, queria agradecer o debate, achei que foi ótimo. E aí, respondendo o Salomão, né? Agora a gente começa a ver o Brasil ter alguma iniciativa, né, de recomendações no âmbito do poder público. A gente vê recomendação do CNJ já no âmbito do poder judiciário, e a gente vê, começam a surgir recomendações de como, né, lidar com essa questão da proteção de dados, da privacidade. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor há pouquíssimo tempo ali. Então, a gente percebe que há uma movimentação nesse sentido. A gente tem algumas recomendações na Europa, por exemplo, no Conselho da Europa, ela já lançou um documento já há algum tempo sobre como, né, poderia agir de modo a proteger a privacidade de dados de crianças e de adolescentes, mas a gente ainda começa a ter melhor essa reflexão no Brasil agora. A gente espera que a nossa ANPD, né, Agência Nacional de Proteção de Dados, venha dar diretrizes mais concretas. No âmbito interno, né, o que pode ser feito
seria capacitações, né, tendo em vista a própria gestora da faculdade, para poder que os professores entendam, né, o que eles podem, como é que eles podem agir. Acho que o relatório ajuda muito a entender o que tem nos termos, mas aí a gente tem um problema, como foi colocado numa pergunta, né, que foi direcionada especificamente para mim, se são contratos padrões. Sim, são contratos padrões, e isso é importante destacar porque há uma assimetria muito grande de poder entre essas empresas e as escolas e as faculdades nesse determinado momento, que acaba recorrendo a ela como vias únicas. Então, por mais que a Microsoft, especificamente no termo dela, diga que vai fazer só aquilo que a escola ou que, enfim, o cliente disser que é para fazer, vai usar os dados só da forma como for gerenciado, coloca-se uma responsabilidade muito grande em cima da escola, da instituição de ensino. A Microsoft especificamente coloca ela como controladora dos dados. Isso na Lei Geral de Proteção de Dados dá uma determinadas questões assim de você conseguir fornecer para os alunos todos os dados que estão sendo usados, que estão sendo utilizados, os professores também apagar quando for o caso, né? Porque a gente sabe que alguns dados não podem ser apagados por questões de legislação educacional também, de olhar o desenvolvimento do aluno, mas tudo isso é uma série de questões que precisa ser adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, e se a gente joga essa responsabilidade unicamente para as escolas, como as empresas de tecnologia têm feito nos seus termos de uso, a gente percebe ali que há uma assimetria muito grande que visa ser contornada, e através ali, talvez, da gente pensar em uma regulação específica nesses casos que vise ajudar e estabelecer critérios mínimos para evitar que haja esse descompensamento. Do mesmo jeito que a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que visa proteger o consumidor em determinados casos, por essa simetria de poder, a gente pensar também em algo específico para a educação nesse sentido. E só para pontuar mesmo, finalizar o que você falou sobre a educação e os riscos do uso de tecnologia na educação. A Elana Zaid, né, uma autora que trabalha especificamente com isso, ela tem um artigo muito bom que ela fala sobre as consequências estruturais do uso do Big Data na educação em 2017, e ela vai falar que quando a gente metrifica tudo, quando a gente observa todos esses critérios e acredita que pode controlar a educação com base nisso, utilizando inclusive softwares para gerar a nota no final, substituindo em determinada medida funções que seriam dedicadas aos professores, a gente faz com que a própria tecnologia defina o que vale como educação e o que não vale como educação. A gente perde esse controle como sociedade, e também há um risco grande maior à liberdade acadêmica nesse sentido, porque é o tempo que passou na tela que vai ser contado, é a quantidade de cliques que deu que vai ser contado, é o parágrafo que leu, e até o movimento dos olhos, em algum caso, já é considerado. E em algumas plataformas, até a emoção que você expressa para saber se entendeu ou não já leva como critério de avaliação, e isso em plataformas europeias. Então, isso a gente tem que ter cuidado se a gente não quiser perder o rumo também dessa autonomia da gente poder dizer o que vale como educação. E as tecnologias hoje ainda são muito incipientes, por mais que a gente ache que já faz muita coisa, isso vai crescer de modo exponencial. E a gente teve um congresso sobre inteligência artificial e inclusão, que eu participei em 2017, e autores de todo mundo se reunindo dizendo: o perigo é que no futuro só tenha acesso à educação mais humana os países ricos, porque, né, os países subdesenvolvidos vão ficar só com a tecnologia que vai ditar tudo, assim. Então, como é que a gente protege a educação para continuar sendo humana, continuar tendo essa proteção? E acho que a gente tem que olhar no caminho de efetividade de direitos fundamentais, né? Olhar do ponto de vista da Constituição, olhar o que a gente pode fazer enquanto sociedade, mobilizar, né? A gente sabe que direitos são conquistados através de lutas, então mobilizar essas lutas nesse sentido, e também fazer cada um a sua parte, né? Acho que se cada um olhar para si e começar, né, ter também esse tipo de formação interna, se preocupar com esse tipo de tema, a gente já vai caminhando para um local mais seguro, mais agradável do que a gente quer construir como sociedade. Seriam essas as minhas considerações, e agradecer de novo aqui o convite, o bate-papo, e me colocar à disposição de quem quiser esses documentos, quiser conversar mais sobre isso. Meu doutorado é uma análise de casos especificamente da Google, então eu precisei fazer um recorte, mas eu também trabalho do ponto de vista de propositura, de legislação nesse sentido, né?
Obrigado, Stephanie. Bom, queria então, para fechar, quero agradecer a Grace Kelly, que fez a nossa tradução em Libras. Foi ótimo, acho que isso ajuda a gente a ampliar o nosso público, isso é fundamental, né? Quero agradecer vocês duas, né, pela conversa, acho que pelas coisas que trouxeram. A nossa comunidade, né, a gente tem uma reflexão viva dentro da universidade e da UFABC especialmente, né? O Sérgio Amadeu é nosso colega, né? Enfim, tem pessoas aí que estão pensando nessas questões. Mas é isso, ouvir outras pessoas, e especialmente quem está pensando nessas coisas aí a partir de outras experiências, de outras, né, experiências de trabalho e projetos e tudo mais. Então, queria agradecer e esperar que a gente possa fazer, né, Stephanie e Fernanda, para a gente produzir aí um pouco de empiria, né, e para caracterizar melhor esse nosso cenário tão difícil, né? Então, é isso, gente. Obrigado. Boa noite para todo mundo, bom jantar e a gente se vê. Tá, obrigada.